Você consegue imaginar o que significa estar sob responsabilidade de um sistema e ainda assim não estar seguro? Um homem foi detido, estava sob custódia, havia protocolos, havia autoridades e mesmo assim ele morreu. Agora pare por um instante. Como algo assim acontece, em um ambiente onde teoricamente a vida deveria ser preservada? Essa não é apenas uma notícia, é um espelho. Porque quando a estrutura que deveria proteger falha, isso revela algo muito mais profundo do que um erro isolado. Revela o estado do coração humano. Leia comigo Apocalipse capítulo 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Poucos percebem isso quando leem este versículo. Não se trata apenas de fé, mas de postura, de consciência, de responsabilidade, de sistemas que existem, mas não funcionam como deveriam. Agora pense comigo. Quantas estruturas hoje parecem funcionar, mas na prática perderam aquilo que realmente importa? Quando você observa essa notícia e lê essas palavras, algo começa a se alinhar. Não como previsão, não como afirmação, mas como um alerta silencioso. Porque o problema nunca começa no evento final. Ele começa na indiferença, na normalização, na ausência de vigilância. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A negligência raramente é percebida no início. Ela cresce em ambientes onde ninguém mais questiona. E então eu te pergunto, quantas coisas hoje já deixaram de chocar você, que antes seriam impensáveis? Guarde isso. Porque entender o que está acontecendo ao redor pode ser menos importante do que perceber o que está acontecendo dentro de você. Se essa reflexão já começou a mexer com algo aí dentro, continue comigo. E se sentir no coração, permaneça atento, porque nem tudo é visível à primeira vista. Agora, continue comigo, porque aquilo que você leu não termina na superfície. Volte seus olhos mais uma vez para essas palavras. Porque és morno. Percebe? Não é sobre rejeição imediata. Não é sobre oposição declarada. É sobre algo mais sutil e talvez por isso mais perigoso. A ausência de posicionamento. A indiferença que se instala lentamente até se tornar normal. Observe este detalhe comigo. O texto não fala de alguém que fez o mal diretamente. Fala de alguém que simplesmente deixou de ser o que deveria. E quando você traz isso para a realidade que está diante de nós, quando uma vida é colocada sob responsabilidade de um sistema, e esse sistema não responde com o devido cuidado, isso levanta uma pergunta que vai além de leis, países ou fronteiras. Onde começa a falha? No erro visível? Ou muito antes, na perda da sensibilidade? Leia comigo novamente, mas agora com atenção mais profunda. Conheço as tuas obras. Isso significa que nada passa despercebido, nem decisões, nem omissões, nem aquilo que é feito, nem aquilo que deixou de ser feito. Quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo chama a atenção. Vivemos cercados de estruturas, sistemas que prometem ordem, instituições que prometem proteção, autoridades que prometem segurança. Mas o que acontece quando tudo isso continua existindo, sem a essência que sustenta seu propósito? Guarde essa frase por um momento. Nem toda falha começa com ação. Muitas começam com omissão. E talvez seja isso que mais precise ser observado. Porque a indiferença não faz barulho. Ela não anuncia sua chegada. Ela apenas se instala. E quando percebida, já deixou marcas. Agora me diga, quantas situações ao seu redor você já aprendeu a ignorar? Quantas vezes algo pareceu errado, mas foi tratado como normal? Esse é o ponto. Não estamos olhando apenas para um acontecimento. Estamos sendo convidados a refletir sobre o tipo de mundo que estamos construindo e o tipo de consciência que estamos permitindo manter. Se essa pergunta encontrou espaço dentro de você, responda nos comentários. Você acredita que a indiferença tem se tornado comum demais? Porque reconhecer isso pode ser o primeiro passo para não se tornar parte disso. Agora,
permita-se ir ainda mais fundo comigo, porque existe algo aqui que não pode ser ignorado. Quando uma vida se perde em circunstâncias como essa, a reação mais comum é buscar um culpado imediato, um nome, uma decisão, um erro específico. Mas, e se o que precisa ser observado estiver além disso? E se estivermos diante de algo que não começa em um único ponto, mas em uma construção coletiva de pensamentos, hábitos e tolerâncias? Abra comigo Apocalipse, capítulo 6. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. Apocalipse 6:8. Leia esse trecho com atenção. A morte não aparece sozinha. Ela vem acompanhada de autoridade. Isso é profundo, porque revela que existem momentos em que estruturas inteiras permitem que a vida perca valor. Não de forma declarada, mas gradual. Quando você compara isso com o mundo atual, algo inquietante surge. Não estamos falando de um evento isolado. Estamos falando de um padrão que, pouco a pouco, se torna invisível aos olhos acostumados. Pessoas deixam suas terras, buscam esperança, se colocam sob sistemas que prometem ordem, mas nem sempre encontram cuidado. E então eu te pergunto, em que momento a vida humana começa a ser tratada como secundária? Guarde essa pergunta por um instante, porque ela não aponta apenas para governos ou instituições. Ela aponta para algo mais próximo, para a forma como cada pessoa reage ou deixa de reagir. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A normalização é uma das forças mais silenciosas que existem. Aquilo que antes causava indignação, com o tempo, passa a ser apenas mais uma notícia, mais um caso, mais um número, e é nesse momento que algo essencial começa a se perder. A capacidade de sentir, a capacidade de se importar, a capacidade de reconhecer o valor de uma vida, mesmo quando ela não está próxima de nós. Agora pense comigo, se a dor do outro não te desperta mais, o que isso revela sobre o estado do mundo? E mais importante ainda, o que isso revela sobre o estado do coração humano? Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe isso com alguém, não como uma opinião, mas como um convite. Um convite para voltar a perceber aquilo que nunca deveria ter deixado de ser visto. Agora, existe um detalhe que quase sempre passa despercebido. E é aqui que a reflexão se torna ainda mais profunda. Volte comigo mais uma vez ao livro de Apocalipse, mas agora capítulo 18. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 18:3. Leia com calma. Existe uma linguagem simbólica aqui. Não fala apenas de um lugar, fala de um sistema, de uma estrutura que influencia, que molda, que conduz pensamentos e comportamentos sem que muitos percebam. Observe este ponto comigo. O texto mostra um cenário onde práticas se tornam comuns, mesmo quando carregam consequências profundas. E o mais impactante, nem todos percebem. Quando você olha para o mundo atual e compara com essa linguagem, algo começa a fazer sentido, não como previsão, mas como padrão, porque sistemas não são feitos apenas de regras, eles são sustentados por decisões, por culturas, por aquilo que é tolerado diariamente. E aqui está o ponto que poucos comentam. Uma estrutura pode continuar funcionando perfeitamente e ainda assim estar desconectada daquilo que é justo. Guarde isso, porque nem toda falha é visível. Algumas estão escondidas atrás da aparência de ordem, atrás de protocolos, atrás de discursos, atrás da ideia de que tudo está sob controle. Mas será que está? Quando uma vida se perde dentro de um sistema que deveria protegê-la, isso não levanta apenas questões sobre procedimentos, levanta questões sobre valores, sobre prioridades, sobre o quanto a dignidade humana está de fato no centro, ou apenas no discurso. E então eu te pergunto, quantas estruturas hoje continuam sendo defendidas, mesmo quando já deram sinais de que algo não está certo? Existe algo aqui que precisa ser observado com sinceridade, porque é fácil apontar falhas quando elas se tornam evidentes. Difícil é reconhecer quando ainda estão disfarçadas.
E talvez essa seja uma das reflexões mais necessárias. Nem tudo que funciona está saudável. Se essa mensagem encontrou espaço dentro de você, guarde este vídeo. E se fizer sentido, compartilhe com alguém que também precisa olhar para além da aparência e perceber o que realmente está por trás das estruturas que nos cercam. E agora, chegamos ao ponto mais silencioso de todos. Aquele que não está na notícia, não está nas manchetes, não está nos relatórios, mas está dentro de você. Porque, no fim, não é apenas sobre o que aconteceu com aquele homem, é sobre o que esse tipo de acontecimento revela, quando encontra um coração disposto a enxergar além. Volte comigo uma última vez ao livro de Apocalipse, capítulo 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Leia isso com calma. Percebe a profundidade? Essa promessa não começa com explicações, não começa com justificativas, ela começa com lágrimas. Isso diz muito, porque reconhece algo que muitas vezes o mundo tenta ignorar. A dor é real, a perda é real, e cada vida carrega um valor que não pode ser medido por sistemas, fronteiras ou decisões humanas. Quando você olha novamente para aquela notícia, talvez não veja apenas um fato, mas uma história interrompida, uma jornada que terminou longe de casa, longe de quem talvez esperasse por um retorno. E então surge a pergunta: o que fazemos com isso? Seguimos para a próxima informação ou permitimos que isso nos transforme de alguma forma? Guarde essa reflexão, porque o livro de Apocalipse não revela apenas cenários grandiosos. Ele também revela a necessidade de um olhar mais sensível, mais atento, mais desperto. Um olhar que não se acostuma com a dor, que não normaliza a perda, que não ignora o valor da vida. E talvez seja exatamente isso que está sendo colocado diante de você agora. Não uma resposta, mas um convite. Um convite para observar o mundo com mais discernimento e o próprio coração com mais honestidade. Porque no meio de tantas estruturas, decisões e acontecimentos, ainda existe algo que permanece sob sua responsabilidade. A forma como você enxerga, a forma como você sente e a forma como você responde. Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.